Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal DevCode. Eu sou o Dair e na aula de hoje nós vamos partir então para a nossa aula de número 4, onde a gente vai aprender a estruturar esse card da nossa tarefa, onde a gente tem o que a gente tem que fazer, a descrição do que a gente tem que fazer, o prazo que a gente tem para entregar essa atividade, a opção de finalizar a tarefa, bem como editar e também excluir a nossa tarefa. Então, hoje ainda vamos trabalhar com a parte estática, ou seja, a parte parada do site. E o que seria essa parte parada? Como você pode ver aqui, eu tenho meu site, mas nada funciona. Se eu clico em algum item do menu, não funciona. Se eu clicar aqui em adicionar tarefa, também não funciona. Aqui no ícone para manter uma formatação diferente, uma disposição diferente dos itens, também não funciona. Diferente do que acontece quando a gente tem um site que é dinâmico. Por exemplo aqui, esse site, esse projeto que eu tenho, já é um projeto quase finalizado. Como eu comentei lá na primeira aula, eu estou trabalhando nesse projeto também aos poucos, conforme eu vou tendo um tempinho, e vou estruturando ele. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em adicionar tarefa, eu já abro um pop-up, um model, onde eu consigo inserir uma tarefa. Por exemplo, estudar Node. E aqui eu coloco o que eu quero estudar, qualquer coisa, coloco um prazo que eu tenho e posso definir essa atividade como não sendo importante. Por quê? Porque eu já tenho duas importantes aqui, tá? Não que estudar Node não seja importante, mas eu tenho duas atividades que já são importantes e vou adicionar uma como não sendo importante para você ver como é feita essa adição. Então aqui tenho 3 atividades adicionadas, sendo que 2 são importantes. Quando eu clico sobre o menu, eu consigo ver quais atividades que eu marquei como importantes. Consigo ver quais estão finalizadas, consigo ver quais não estão finalizadas, que seria estudar Node, que não está pronto ainda, não cliquei em não finalizado. Se eu clicar em não finalizado, ele finaliza e me direciona então para todas as atividades como aconteceu agora. Além disso, aqui em cima, quando a gente trabalha com essa parte dinâmica, eu tenho a barra de execução sendo mostrada com a quantidade de atividades que eu tenho, de tarefas que eu tenho, bem como também com a quantidade que eu executei. Por exemplo, eu tenho 3/3, ou seja, 3 atividades feitas de 3 atividades no total. Se eu adicionar mais uma atividade qualquer aqui, e agora adicionar essa tarefa, o que vai acontecer? 3/4. Então eu vou ficar com 3 atividades, sendo que eu tenho 4 no total. Então essa aqui não está finalizada ainda. Então eu posso também mudar a disposição dos ícones, dessa forma aqui. Isso tudo a gente faz com a parte dinâmica. Então é o que nós vamos ver na próxima aula. Nessa aula aqui, vamos fechar esse cardzinho então. Para isso vamos começar então a estruturar o nosso projeto agora, de onde a gente parou na aula passada. Na aula passada, o que a gente fez? Então na aula 3, nós finalizamos o nosso projeto aqui. E para você entender onde a gente parou, eu vou abrir aqui de forma mais lenta, até vou pausar que eu já tinha começado o nosso projeto, o modo watch, vou pausar ele e vou iniciar de novo. Então, como a gente inicializa o modo watch do Tailwind? Como eu já comentei com você na primeira, segunda aula, inclusive na terceira também, a gente vem aqui no package.json e consegue ver o comando que eu botei como sendo o padrão para começar o nosso modo watch do Tailwind. Então, como você viu aqui, o script que eu utilizei foi Tailwind. Então, se eu vier aqui, digitar npm run Tailwind, o que vai acontecer? Ele vai executar esse código inteiro aqui. Aí eu não preciso digitar esse código todo. Eu posso vir aqui só e executar dessa forma. Pronto, o modo watch do Tailwind já está funcionando. Se você não chegou a ver a aula 2, 3 e 1, você pode voltar às aulas, ou aqui na descrição dessa aula você tem o acesso completo a todas as outras aulas, beleza? Fazendo isso, já comecei o modo watch e agora o Tailwind vai compilar as informações que eu colocar aqui no meu index, tá certo? Vamos lá então. Aonde eu preciso estruturar esse meu menuzinho aqui, esses cards. Eu preciso colocar eles aqui embaixo. Então vamos ver aqui no nosso HTML aonde ele está. Como a gente fez na aula 2, se eu não me engano, a gente colocou esses comentários para facilitar o nosso entendimento, para a gente encontrar as coisas com mais facilidade no projeto. Então aqui eu tenho o meu menu, que seria basicamente esse menuzinho aqui. E aqui abaixo eu tenho a parte do content, onde eu tenho o conteúdo do meu site, que seria essa parte do lado aqui. Então significa o quê? Na parte inicial eu tenho aqui execução, porcentagem 5/12, que seria isso aqui em cima. Logo abaixo eu tenho todas as atividades. Então se eu vier aqui procurar por todas as atividades, eu tenho aqui todas as atividades. Significa que eu estou quase chegando onde eu preciso inserir a minha div, onde eu preciso inserir o meu card, Logo abaixo de todas as atividades eu tenho os 2 menus, os 2 ícones para mudar a disposição de cards, que seriam esses 2 aqui. Então significa o quê? Logo abaixo deles eu posso inserir uma div e essa div aqui vai ser responsável então por receber todas as minhas informações, ou seja, agora eu posso colocar os meus cards dentro dela. Se eu vier aqui, colocar uma class nessa div, class como sendo w-full e h-
80. O que vai acontecer? Eu vou criar uma div com largura total, ou seja, a largura do elemento pi inteira, ou seja, ocupar o espaço todo da tela disponível, bem como uma altura de 80. Essa altura de 80 corresponde a quanto? 320 pixels. Então, se você baixou o plugin Tailwind IntelliSense, você vai ter isso aqui, esse resumo, quando passar o mouse sobre a tag que é do Tailwind, né? Sobre o nossa classe utilitária, na verdade. Então, eu tenho uma altura de 320 pixels aqui. Beleza, para eu ver essa div no meu projeto, eu preciso colocar um background. Então, BG, como sendo red 500, nós teremos um background vermelho, como nós temos aqui. Então, essa aqui é a minha div, e aqui dentro dessa div eu posso começar a estruturar as minhas outras divs para serem esse card aqui. E agora, para a gente realmente começar o nosso projeto, só vou remover essa altura e você já vai entender o contexto disso aqui. Vamos agora ver o que aconteceu. Nada, né? Perfeito. Mas vamos então criar uma div. E ela vai ter basicamente as seguintes dimensões. Vamos ver no nosso projeto quais são as dimensões desse nosso card aqui. Vamos vir aqui, ó, e dar um F12. Ele vai ter o quê? Vamos clicar em Select, vamos clicar sobre o card. Ele tem, sei lá, 250, por exemplo. Então vamos colocar aqui, ó, W-250 pixels. Lembra que quando eu quero colocar uma largura ou um valor que não tenho como classe utilitária, eu tenho que colocar entre colchetes, né? Então 250 pixels e uma altura, sei lá, 56. Vamos colocar um BG de Blue 500 para ficar na cor azul. Agora eu vou ter o quê? Eu vou ter basicamente o seguinte, uma div vermelha, que seria o nosso fundo, né? Essa div pi aqui. E tem o meu cardzinho aqui em azul, perfeito? O que eu vou fazer agora é colocar um padding X na div vermelha. Então nessa div pi aqui, ó, padding X com 6, assim como eu tenho aqui em cima e nas outras, né? Então mantive um padding X para deixar espaçado. Vou colocar um margem top aqui nessa div também, margem top de 2, acho que já dá, já é bom. Vamos ver, ficou espaçado dessa forma aqui. Acho que tem um pouquinho mais aqui, né? Vamos colocar uns 4 talvez. Então 4 de margem top. E vamos tirar essa cor vermelha da div. Perfeito. Ok, então já tenho o meu elemento basicamente criado, mas tem um detalhe importante aqui. Quando a gente trabalha com elementos que serão renderizados na nossa tela, é comum que a gente coloque um display grid. Para quê? Para facilitar a responsividade, se for o caso. Não vai ser o nosso caso, mas a gente pode trabalhar com display grid aqui para estruturar esses nossos cards. Posso colocar o display flex? Pode, não tem problema nenhum. Vamos trabalhar primeiro com o display flex para você ver como funciona. Depois a gente coloca o display grid. Então vamos lá. Eu tenho minha div aqui, né? Ela está estruturada. E eu vou colocar aqui no elemento pi um flex, para deixar um elemento ao lado do outro. Lembra o que acontece se eu colocar outro elemento aqui, ó? Vamos ver. Vamos copiar, vamos colar. Ele vai ficar logo ao lado, certo? Por quê? Porque eu tenho display flex. Então se eu tirasse na verdade o flex daqui, ele ficaria abaixo, ele ficaria aqui. Então vamos manter o display flex. Vamos colocar um gap de 2, só para você entender o que está acontecendo. Então, tem um elemento aqui, tem outro aqui, e vamos adicionar mais alguns. Vamos vir aqui, copiar, colar, e pronto. Tenho, sei lá, 6 agora. Então, eu tenho 6 elementos, ocupou praticamente a tela inteira. Mas, eu quero que ocupe a tela inteira, que ele passe, inclusive. Então, vamos colocar mais 2 aqui, ó, mais 2 elementos. Você percebe que quando eu utilizo o display flex, ele ultrapassa, inclusive, o que eu tenho na tela, só que ele não quebra a linha. Então, eu tenho que utilizar um display wrap, né? Então flex wrap. Então eu tenho que colocar aqui um flex wrap. Para quê? Para fazer com que ele mantenha a largura horizontal que eu tenho no meu elemento, seria 250 pixels, e então quebre quando ele chegar nesse valor de 250 pixels. Então perceba, agora ele manteve a largura de 250 pixels em cada elemento, e quando ele ocupou o espaço todo, onde não cabe mais, ele quebra. Então, se você não sabe como funciona o display flex, o flexbox, eu tenho uma playlist muito, muito completa. Eu tenho certeza que se você assistir, você vai entender. Perfeito? Vamos continuar aqui, só tem um detalhe. Isso aqui, trabalhar dessa forma, é interessante. Sim, é interessante, mas se eu quisesse aplicar responsividade aqui, não seria muito interessante, seria um pouco mais complexo. Vamos ver por quê. Eu vou tirar, na verdade eu vou manter essas divs aqui. Vou tirar o flex daqui e vou colocar como grid. Então agora o display é grid. O que acontece quando eu trabalho com display grid basicamente? Eu vou ter o seguinte, a princípio nada porque eu não configurei ainda. Mas quando eu coloco o display grid eu consigo configurar como se fossem células, como se fossem linhas e colunas. Perceba o seguinte, eu vou colocar aqui ó, a configuração. Grid calls como sendo 4, por exemplo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu quero 4 colunas no meu projeto.
Então ele vai manter 4 colunas aqui, tá certo? Eu posso colocar mais, posso colocar 6, por exemplo. Perfeito, ele manteve 6. E um detalhe importante, ele vai manter também, até ele não tem aqui, ó, um espaçamento entre os elementos, por isso ele fica colado. Vou manter aqui, ó, o gap de 2. Agora ele vai manter o espaçamento entre os elementos. E se eu vier aqui, ó, especificar o seguinte, eu não quero 6, eu quero 10. O que ele vai fazer? Ele vai automaticamente calcular para mim o espaçamento que eu preciso. Só que ele colou todos os elementos agora porque não tem mais como aplicar um gap de 2, porque não tem mais espaço. Se eu vier aqui, ó, e tirar a largura do meu elemento, veja o que acontece. Eu vou tirar de todos, tá? Então, eu tirei a largura e vou copiar agora esse mesmo elemento e vou colar novamente. Então, 1, 2, 3. Agora eu vou copiar esses 3 aqui e vou colar logo abaixo. Perfeito, tenho 6 aqui. O que vai acontecer? Ele vai ocupar o espaço de 6. Se eu colocar mais 3 aqui, eu tenho 9. Ele vai ocupar 9. Só que eu posso vir aqui e simplesmente colocar 6. E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar com 6 aqui e vai colocar o restante embaixo. Na verdade ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ou seja, o máximo que eu permiti, e colocou o restante para baixo. O que eu posso fazer? Posso vir aqui e colocar 1. O que vai acontecer? Vai ficar em linha, como eu tenho aqui, ó. Olha que facilidade. Muito mais simples, né? Então o display grid é muito útil para esses casos aqui, tá certo? Vamos lá então, vamos voltar aqui, ó, para o nosso display como sendo 6, acho que 6 já tá bom, né? Eu acho que aqui no nosso projeto nós temos 4, então vamos manter como 4. Então colocando como 4 aqui, ó, ele já vai calcular a largura que eu posso ter do meu elemento, do meu card, e vai manter essa largura. Isso que é muito interessante. Então por mais que eu altere aqui, ele vai recalculando a largura, se eu não definir uma largura padrão para o elemento. Por isso que eu tirei aquela largura que eu tinha aqui, tá certo? Vamos então continuar agora. Eu vou tirar essas divs aqui. Vou manter só uma para a gente estruturar o nosso card aqui, beleza? Vou manter aqui, ó, como sendo 4, tá? Não vou colocar 5 não. 4 por coluna. Vamos lá então. Então, primeiramente vamos pegar a cor de fundo do nosso card, que seria esse roxo aqui. E para fazer isso, vamos utilizar aquele plugin que nós baixamos na aula passada, que seria o Colorzilla. Vamos clicar em plugins, vamos vir aqui em Colorzilla. E pronto, agora a gente consegue pegar qualquer cor do nosso site. Vamos clicar sobre esse roxo aqui. E automaticamente quando eu clico, essa cor já vai para minha área de transferência. Então basta agora que eu vá até o meu VS Code e cole essa cor. Então aqui em Blue eu substituo pelo roxo. Pronto, agora o meu card ficará na cor roxa. Beleza, só que eu tenho um arredondamento nas bordas, né? Então por isso a gente pode vir aqui no card e colocar um rounded como sendo SM, se eu não me engano. Rounded, então para arredondar as bordas, igual a SM. Então ele já está arredondado quando eu atualizar. Só que ainda precisa ser um pouquinho mais. Então SM significa small, esse SM aqui. Se eu colocar MD, eu tenho medium. Vamos ver como fica, ou seja, arredondamento do tamanho médio. Então esse tamanho aqui, ó, é igual a 6 pixels. Vamos ao nosso navegador e vamos ver como ficou. Então ele já está aplicado aqui, ó. Ficou mais ou menos parecido com o que eu tenho aqui e já é o suficiente. O que nós vamos fazer agora é colocar um título. Então esse aqui eu acho que é um H2. Vamos apertar F12. Vamos clicar aqui em Select e vamos selecionar o elemento. Ele é um parágrafo, então vamos agora inserir esse parágrafo aqui dentro dessa nossa div. Então vamos aqui, ó, P e estudar React, por exemplo. Agora nós teremos então esse parágrafo adicionado aqui com esse texto. Só que eu preciso colocar ele um pouquinho maior, como eu tenho aqui, e também colocar um padding nas laterais. Além disso, eu preciso que esse texto fique branco. Então vamos colocar isso tudo. Primeira coisa, aqui em parágrafo, na classe, eu digito o seguinte, fonte como sendo bold, vamos colocar o texto como sendo branco, então text white, para deixar o texto branco, e para a gente finalizar, text-md ou LG, não tenho certeza, vamos ver. Então o text white é aquele color que a gente aplica sobre o nosso elemento, font bold é o font weight igual a bold, no nosso CSS, né? E o text-md seria o nosso font size igual a medium. Vamos ver como ficou o nosso projeto. Ele está dessa forma. Mas agora temos que colocar, além disso, um padding nas laterais e também na parte superior. Então, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Só que eu também tenho que aumentar um pouco o texto, que não é MD. Eu acho que deve ser LG ou XL. Vamos ver aqui, ó. Text LG, de large, significa grande. Então, eu acho que agora não, ele ainda não é desse tamanho, é um pouquinho maior. Então, deve ser o XL. Prontinho. Deve ser desse tamanho aqui, se não for, vai ficar desse tamanho. Beleza, vamos colocar um padding agora também no nosso elemento. Vai ser um padding de 6, se eu não me engano. E vamos ver como vai ficar. Então, quando eu coloco um P, traço alguma coisa, eu coloco um padding. Então, um padding que vai ser em todos os lados, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, vamos ver como ficou aqui, ó. Vamos atualizar e pronto, já tenho esse padding aplicado, certo?
assim como eu tenho aqui também. Agora, nós vamos colocar uma descrição. E para colocar essa descrição, o que eu vou fazer? Essa descrição ela pode ser um pouquinho maior. Ela pode ocupar um espaço um pouquinho maior do meu elemento, né? Então eu posso aqui dentro colocar um parágrafo e vamos colocar aqui, ó, 2 vezes por dia. Qualquer descrição, somente para ter aqui, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só ver aqui, ó. Eu coloquei o padding no nosso parágrafo, então significa o quê? Somente o parágrafo vai ficar com esse padding. Eu posso colocar esse padding dentro do meu card. Para quê? Para aplicar em todos os elementos que estão dentro dele. Então perceba, eu vou tirar aqui do parágrafo, tirei. Vamos ver nosso navegador, tudo colado, né? Vou colocar o padding agora aqui na minha div. Então se eu colocar esse padding igual a 6, todos os elementos que estão dentro dessa div vão ficar com esse padding, assim como eu tenho aqui. Perfeito. Vamos colocar aqui uma estilização nesse texto. Então o parágrafo vai receber o quê? Text com SM, que é small, pequeno. E eu acho que ele é cinza, né? Então vamos ver aqui e vamos ver. Então ele já está com uma fonte menor, mas ainda é um pouco menor. Isso aí é menor. Então é XS, Extra Small. XS, beleza, já é dessa forma aqui. Só que ele é cinza, então vamos pegar a cor cinza aqui, ó, da nossa todas essas atividades, que é a mesma cor. Vamos clicar aqui, vamos selecionar Colorzilla e agora vamos clicar sobre uma área cinza aqui. Perfeito, eu cliquei. Vamos agora colocar text dessa cor. Text, entre colchetes, coloco a cor. Pronto, agora o nosso texto ficará na cor cinza, como tem aqui. Ok, tenho isso estruturado. Eu tenho que colocar agora uma data. Uma data, tenho que colocar também um tracinho, um tracejado aqui. Depois uns botões. Vamos começar pela nossa data então. Vamos pegar o ícone de data no Font Awesome. Font Awesome. Agora vamos entrar nesse site. Vamos clicar aqui na nossa lupa para fazer a busca, vamos selecionar ícones gratuitos e você coloca aqui Date para buscar por ícones de data. Seleciona algum que você acha interessante, clicando sobre ele você vai ter um model, né, onde você clica aqui nessa tagzinha e já copia para a sua área de transferência esse código, esse izinho aqui, né? Agora você só cola no seu HTML. E aqui tem um detalhe. Como eu quero que um elemento fique ao lado do outro, eu tenho que colocar isso aqui dentro de uma div. Então aplicar o display flex depois disso aqui. Vamos ver na prática. Aqui dentro eu vou agora colocar o seguinte. Div, colocando essa tag. Perfeito. Se eu colocar somente um texto, uma data aqui na lateral, como por exemplo, dentro de um parágrafo, eu vou colocar o seguinte. 25 de 5 de 2026. Então fazendo isso, o que eu vou ter? Eu vou ter um elemento abaixo do outro. Mas eu quero que um fique ao lado do outro. Então, eu tenho que aqui nessa div colocar um class e um flex, ou seja, um display flex, né? Agora eu terei um elemento ao lado do outro, mas eu quero deixar eles centralizados. Então, perceba, PG Red 500. Eu vou ter eles assim, ó. Eu tenho minha div que vai daqui até aqui, ou seja, a altura dessa div é onde está a área vermelha. E eu quero colocar ela centralizada, os elementos dentro dessa div centralizados. Eu boto aqui, então, eu aplico, na verdade, um items como sendo center, ou seja, align items como sendo center. E agora eu tenho os elementos alinhados. Mas eu preciso colocar um gap, né? Um gap de uns 2 a 3, mais ou menos, para ter um espaçamento entre esses elementos. Como eu tenho aqui. E eu acho que assim já está bom, né? Então, agora eu posso colocar uma cor diferente. Se eu aplicar um text white aqui no elemento pi, o que vai acontecer? Os elementos que estão dentro dele vão herdar essas características. E eu posso ainda colocar um text como sendo SM aqui. Vamos ver como vai ficar. Já ficou bom assim. Podemos até manter um pouquinho menor. Aqui eu tenho um texto um pouquinho maior. Aqui eu vou deixar um pouquinho menor, tá? Vou remover esse background vermelho e vamos manter assim. Agora você vai perceber um detalhe. Se eu quiser colocar essa data para baixo, como eu faço? A gente vai ter que utilizar uma propriedade bem específica, mas que você já vai ver. Vamos primeiro finalizar. Vamos colocar o tracejado e depois colocar então a seção para finalizar a tarefa e também o botão para excluir e também para editar. Vamos lá então. Primeira coisa que você precisa fazer para estruturar isso é criar a sua div tracejada. Então você vai fazer o quê? Você vai vir aqui e vai colocar uma div. Vai criar, na verdade, uma div. E essa div vai ser só uma div. Só vai existir mesmo para fins estéticos. E aqui você vai colocar um w-full para ela ocupar 100% da largura disponível no elemento pi. E a largura no elemento pi é qual? Vai ser essa largura aqui, ó. Então essa largura de 100% mais com um padding aplicado em 6. Então vai ficar basicamente daqui até o finalzinho com o padding 6. Tá certo? Talvez você não entendeu, mas você vai entender agora. Vamos ver aqui, ó.
altura, eu tenho que clicar numa altura que também é a mínima que existe, que é 1, e um BG Red 500 para você ver essa divisinha aqui. Então ela vai ficar assim, ó. Ela ficou dessa forma, só que eu preciso que ela fique abaixo. Como eu faço para ela ficar embaixo? Eu tenho que vir aqui, ó, e colocar ela fora. Então vou colocar ela fora e agora ela vai ficar efetivamente fora da div. Pronto. Só que essa div está um pouquinho grossa, como você pode ver aqui. Ela está um pouquinho grossa, então eu preciso diminuir essa altura. Como eu tenho aqui, ó, 4 pixels, eu posso vir aqui e editar. Posso colocar 1 pixel. Então eu editei ela, coloquei 1 pixel. Agora a minha linha vai ficar dessa forma aqui. Perfeito. Já ficou bonito assim. Só que eu posso fazer algo diferente para deixar ela tracejada. Posso colocar um border ao invés de uma altura e preencher. Posso vir aqui, colocar um border no fundo, ou seja, bottom. Posso colocar aqui, ó, 1. Agora, vamos ver como vai ficar. Ficou dessa forma. Só que eu posso colocar um border como sendo dashed, para deixar ela pontilhada. E ela fica assim. Se eu deixar eu apagar essa cor vermelha, você vai ver melhor como ficou. Ou seja, eu criei uma div e coloquei uma borda pontilhada na parte inferior dessa div, tá certo? E agora eu posso só colocar, então, uma cor branca para essa div. Como eu faço isso? Border white. Então, colocando a borda branca, ela já vai ficar dessa forma aqui. Vamos colocar um espaçamento aqui entre a linha e a nossa data, né? Então, para isso, vamos digitar aqui, ó, MT igual a 2. Vamos ver como vai ficar dessa forma. Já ficou no espaçamento bom, ok? Não está igual aqui, mas já é suficiente, né? Além disso, nós vamos criar uma div agora e vamos colocar o quê? Uma div. E dentro dessa div eu vou colocar a opção de finalizar a tarefa, bem como também a opção de excluir e editar a tarefa. Então vamos criar uma div, eu falei até botão, mas é uma div. E essa div vai ter um texto, que o texto é finalizado. Então, colocando esse texto aqui, eu já tenho aqui, ó, finalizado. E agora eu tenho que colocar esses dois ícones. Como eu faço para colocar dois ícones um ao lado do outro? Eu só coloco o ícone aqui embaixo? Será? Vamos ver. Vamos pegar então o ícone de lixeira. Então, trash, do inglês. Vamos pegar uma lixeira qualquer aqui. Você pode pegar qualquer uma. Eu vou pegar essa aqui. Vamos copiar e vamos colar aqui. Ok. Agora vamos pegar um ícone também de editar, que seria esse ícone aqui. Então vamos vir aqui no nosso Font Awesome e vamos digitar o seguinte: Edit, para pegar um ícone de edição. Você pode pegar qualquer um, eu vou pegar esse primeiro. Ok, peguei o ícone, agora eu vou colar aqui. Beleza. Só que vai ter uma coisa que você vai reclamar agora. Eu tenho o ícone do lado do outro, sim. Só que como eu faço para colocar finalizado para um lado e os ícones para o outro? Como eu tenho aqui. O que você acha? Vamos criar uma div. E dentro dessa div nós vamos colocar esses dois botões. E depois a gente consegue utilizar então o espaçamento, um flex nessa divpy, para separar os nossos elementos utilizando o space between. Então, se você não entendeu, vamos manter dessa forma e vamos fazer como a gente aprendeu. Vamos vir aqui, ó, class, e vamos colocar um flex para deixar um ícone ao lado do outro, como eu tenho aqui. E agora vamos colocar um display flex com space between. Para quê? Para deixar finalizar de um lado e os ícones do outro. Vamos ver aqui, justify como sendo between. O que vai acontecer é o seguinte: eu vou ter finalizado para um lado, vou ter a lixeira para o outro e vou ter o editar para o outro. Por que isso acontece? Porque eu tenho que dar um jeito de agrupar esses dois ícones aqui para deixar eles juntos. Então, por isso eu coloco eles dentro de uma div. Agora eles estão agrupados e estão do outro lado. Tá certo? É simples assim, tá? Só que vamos editar esses ícones, né? Vamos vir aqui no ícone de lixeira e colocar então um text red 500. Eu acho que até dá para colocar uma cor mais fraca, né? Vamos atualizar. É mais fraco. Vamos colocar uns 300 aqui. E no de editar, vamos colocar um verde, né? Então vamos ir aqui, ó, e colocar um text como sendo green. Vamos colocar intensidade 300. Então vai ficar dessa forma aqui. Beleza. Só que eu tenho que colocar também aquele ponteirinho de mouse, né? Quando eu passo sobre o ícone. Então, cursor pointer nos dois. Cursor pointer aqui e cursor pointer aqui também. Então, beleza. Agora o meu elemento já está mais estruturado e mais bonito, né? Beleza. Eles estão alinhados na vertical. Vamos até colocar um BG aqui, ó, para você ver. BG padrão red 500. E vamos ver como fica. Ele está assim. Beleza. Tudo centralizado, tudo bonitinho. Mas eu vou colocar um padding nessa minha div aqui, ó, para manter ela com um espaçamento um pouco maior para cima e para os lados. Para cima, para baixo e para os lados, né? E vou colocar também uma estilização, background branco com texto preto como está aí.
Então, finalizado vai receber o quê? Padding em Y de 2 e um padding em X de 4. Agora vai ficar dessa forma aqui, ó. Beleza? Já descentralizou meus elementos. Aqui, ó, finalizado está no meio e os ícones não estão mais no meio, eles estão um pouquinho para cima. Então eu tenho que adicionar aqui na nossa estilização, onde eu utilizei Display Flex, on Items Center, ou seja, um Align Items como sendo Center. Agora os meus ícones voltam a ficar no meio. E se você quiser melhorar ainda mais, você pode colocar um Margin Left no nosso ícone da editar, ou seja, editar, eu vou colocar um margin, um pad, na verdade é pad, né? Padding left para espaçar um pouquinho o ícone de editar da lixeira. Então, vamos lá. Padding left igual a 2. Fazendo isso, eu vou ter o seguinte, um espaçamento um pouquinho maior aqui, tá certo? A gente pode manter dessa forma, já tá bom. Só vamos então agora colocar um background no nosso finalizado. Então, BG white. Fazendo isso, vai ficar dessa forma aqui, ó. Vamos atualizar. E vamos colocar uma borda arredondada. Então, rounded com MD. Então, border radius igual a median. Então, vai ser um border radius de 6 pixels. Tá certo? Já tá bom? Vamos ver como ficou. Tá sim, só que tá muito alto, né? Tenho que deixar um pouquinho menor. Então, para isso, eu vou vir aqui, ó. Opa, vou vir aqui no VS Code e vou diminuir o meu PY. Vou colocar somente 1. Então, estava 2, coloquei 1. E vamos atualizar. Pronto, já ficou melhor. Vamos remover nosso background vermelho, que seria esse aqui. E vamos ver como ficou. Ok, só que eu tenho que aplicar também um margin top aqui da minha linha. Então, MT da minha div inteira. Então, a div inteira vai receber o margin top como sendo 2. MT2. Por que 2? Porque eu coloquei o 2 aqui também. Então, tem o margin top aqui na linha para deixar no espaçamento dessa div aqui. E aqui nessa div eu coloquei o margin top 2 para espaçar a div da nossa linha. Agora, vai ficar dessa forma aqui. Perfeito. Vamos ver o que nós temos que fazer agora para colocar o nosso elemento dessa forma aqui, distribuir ele sobre o nosso elemento. Eu quero que você pense um pouco. O que deve ser feito? O que você acha que nós temos que fazer agora? Então vamos continuar aqui. O que nós temos que fazer? Nós temos que manter aqui, ó, 2 vezes por dia aqui em cima, como nós temos aqui, e temos que manter esses outros elementos aqui embaixo, colado na parte inferior do nosso card. Para fazer isso, vamos utilizar um Display Flex e vamos utilizar também o Flex Direction. Vamos mudar a direção que vem por padrão como sendo linha para coluna, ou seja, a gente vai ter agora elementos espaçados, distribuídos na verdade como coluna. E a gente pode fazer o seguinte, ó, ficou um pouco confuso, eu sei, mas você vai entender agora. O que nós temos que fazer? Como eu já comentei, deixar 2 vezes por dia na parte inferior, na parte superior na verdade, e o restante na parte de baixo. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos encapsular isso aqui dentro de uma div, isso aqui, e vamos deixar isso aqui separado e colocar isso aqui tudo depois dentro de uma div também. Que confusão, né? Mas vai ficar fácil de entender. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar uma div que vai encapsular todos os elementos e vamos ver como vai ficar. Vamos formatar aqui, ó, para ficar bonitinho. E agora vamos ver como ficou. A princípio, nada mudou, tá certo? Beleza. Só que nessa div eu vou colocar um class, como sendo flex, na verdade, né? Um display flex. E agora eu vou ter tudo bagunçado. Um elemento ao lado do outro. É isso que acontece quando eu utilizo o display flex. Só que se eu colocar um flex como sendo pole, eu vou ter os elementos espaçados um abaixo do outro. Ou seja, voltou a ser o que era, só que agora tem uma dica. Qual dica é essa? Eu posso colocar um justify como sendo between. Ou seja, a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo praticamente, né? Só que agora na ordem inversa. Então, vai ficar dessa forma aqui. O que mudou? Absolutamente nada. Mas por quê? Justamente porque nós temos o seguinte, vamos ver aqui, vamos clicar em Select e vamos ver o que nós temos. Temos aqui, ó, vamos ver aqui que fica mais fácil, no modo cascata. Vamos selecionar elemento por elemento até chegar lá. Então chegamos no card agora, então nosso card está aqui. Então o que nós temos? Temos aqui dentro do card, basicamente essa div aqui, ocupando um espaço que seria somente o espaço dos elementos. Por isso eu tenho que colocar um h-screen, ou h-full, na verdade, nosso elemento, para ele ocupar a altura inteira disponível no elemento pi. Então vamos ver aqui, ó, e vamos colocar aqui um h-full, e o elemento agora vai ocupar a altura toda disponível no elemento pi. Só que ele acabou ultrapassando o limite que nós temos. Então nós podemos colocar uma largura, uma altura na verdade menor. Vamos colocar uma altura de 90% somente, h-90%. E agora o meu elemento vai ocupar 90% da altura disponível somente, mas
ele vai ficar todo bagunçado. Por quê? Porque quando eu utilizo o Flex Direction e eu utilizo o Justify Content como sendo between, os elementos vão se distribuir a ponto de ficarem centralizados. Por isso eu tenho que agrupar todos esses elementos aqui, tanto a data, quanto o ícone, quanto isso aqui tudo. E como eu faço para agrupar? Assim como eu fiz aqui. Vou colocar tudo dentro de uma div. Ou seja, eu quero que 2 vezes por dia fique no topo e quero que o restante fique para baixo. Então eu vou colocar aqui, ó, div, vou criar uma div na verdade, né? E tudo que eu quero que fique na parte inferior do meu card, eu vou colocar sobre uma div, né? Que seria essa div aqui. Então, eu tenho a data que eu quero que fique, eu tenho a minha linha que eu quero que fique também, e tenho os meus ícones. Então, daqui até aqui, eu aplico essa nossa div. Beleza? Vamos formatar o nosso código. E agora, temos o seguinte. Os ícones já espaçados. Agora, eu posso fechar aqui, ó. E pronto, já tenho basicamente a nossa estruturação finalizada. Está um pouco diferente do que eu tenho aqui, até porque eu tenho um texto menor, até como eu falei que faria. Tenho aqui a minha linha toda branca. Nossa linha aqui está com cinza. Temos aqui, além disso, também o espaçamento menor na linha até o nosso botão. Então eu posso fazer o seguinte, para deixar um pouco mais parecido, posso vir aqui na linha e colocar então um espaçamento um pouquinho maior. A nossa linha está aonde? Se você quiser encontrar com mais facilidade, você pode colocar dashed para encontrar. Está aqui, ó. Nossa linha é essa aqui. Então eu posso colocar, ao invés de MT2, colocar MT4 e a mesma coisa aqui embaixo, MT4, para deixar o espaçamento um pouquinho maior. Pronto, já ficou mais legal. E agora nós podemos só continuar aqui, ó. Vamos colocar um hover quando a gente passa o mouse sobre o nosso ícone. E além disso, vamos colocar... Eu acho que é só isso mesmo, né? Quando eu passo o mouse sobre o elemento, ele muda a cor. Ele fica com opacidade. Então vamos colocar também opacidade nele. Vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar o hover aqui, no finalizado. Então, finalizado está aqui. Seria essa div. Vamos vir aqui e colocar um hover. 2 pontos. Ele fica na cor... Na verdade, ele fica sem cor, né? Então, ele fica com o background do fundo, que seria o roxo. Então, vou vir aqui, pegar o background roxo, que é esse background aqui, e somente vou aplicar lá. Agora eu coloco esse background aqui e beleza. Quando eu passar o mouse, vai ficar roxo. Opa, vamos atualizar. Quando eu passar o mouse, vai ficar roxo. Ok, mas eu quero também que tenha uma borda. Então, vamos ver aqui, ó, border como sendo 1. Então, ele vai criar uma borda sobre o elemento. Vamos atualizar e a borda está criada. Agora vamos vir aqui e colocar um hover como sendo border na cor branca, então border white. Ok, quando eu passar o mouse sobre o elemento vai ficar com uma borda branca. Então vamos atualizar, esqueci. Pronto, ficou com a borda branca. E um detalhe, se eu quiser que a borda não apareça, que ela está aparecendo, né? Eu tenho que colocar a borda também na cor do meu elemento. Então eu vou copiar a cor aqui e vou colocar, além de colocar a border 1, coloco border nessa cor aqui, beleza? Vamos ver como ficou, vamos atualizar, pronto, agora eu basicamente já não tenho mais a borda aparecendo, quando eu passo o mouse sobre ela, ela fica assim, só que eu tenho que colocar também um texto branco quando eu passar o mouse sobre o elemento, então hover text white, para ficar com o texto branco, e vamos aproveitar e colocar o cursor como sendo pointer também, então cursor pointer, já ficou dessa forma aqui, vamos atualizar, e vamos passar o mouse sobre o elemento, ficou assim, perfeito, já está mais parecido com o que eu tenho aqui. Ok, agora somente vamos mudar a cor dessa linha aqui para ficar cinza, né? Vamos clicar aqui, Colorzilla, e vamos selecionar a cor cinza. Então, clicamos, vamos ir aqui na nossa borda e vamos mudar a cor para cinza. Ok, então já temos tudo basicamente estruturado agora. Já está mais parecido com o que nós temos aqui. E para fechar então, a gente pode somente colocar um background aqui, um hover, quando eu passar o mouse sobre o card, eu quero que ele fique com uma opacidade diferente. Então vamos vir aqui no nosso card. Qual que é o card? É esse aqui. Na verdade não, é esse aqui. Ele tem o background, né? Então esse card aqui basicamente vai receber um hover. Quando eu passar o mouse sobre ele, eu quero que ele receba uma opacidade, ou opacity, como sendo 90. Ou seja, ele vai ficar um pouquinho mais transparente. Transparente não, vai ficar com uma opacidade. Então vai ficar assim, ó. Vamos passar o mouse. Fica dessa forma aqui. Ele fica um pouquinho mais escuro, né? Então, quanto mais eu aplico essa opacidade, mais transparente ele fica, né? Se eu colocar 20%, ele vai ficar mais transparente ainda. Então, ele vai ficar quase na cor do fundo, né? Se eu colocar 0, o que acontece? Vamos ver. Opa, vamos atualizar. Então, ele fica sem cor nenhuma, tá certo? Vamos deixar 90 aqui, já tá bom. Quando eu passar o mouse sobre ele, ele fica dessa forma aí.
Só que tem um detalhe que eu quero te mostrar agora. Por que trabalhar com grid? Quando nós trabalhamos com display grid, nós temos uma possibilidade muito maior de trabalhar com responsividade. Por quê? Se eu vier aqui, ó, onde nós temos o nosso display grid aplicado, que seria, vamos procurar aqui, ó, grid, seria aqui, eu posso colocar como sendo 1. Se eu mudar para 1, o que vai acontecer? Vai ficar assim. Agora eu tenho o meu elemento já estruturado para ficar em linha, assim como eu tenho dessa forma aqui. Então, para manipular lá no JavaScript fica muito mais fácil, né? Agora vamos voltar então para 4 colunas, para manter da forma que estava. E agora somente vamos então colocar mais 3 cards aqui. Vamos ver, card é esse aqui, ó. Vamos retrair ele, vamos copiar e vamos colar mais 3 vezes. 1, 2, 3. Vamos só ver onde fecha ele aqui, ok, vamos retrair. Vamos fazer a mesma coisa no de cima e a mesma coisa no outro. Ok, agora vamos ver como ficou o nosso projeto. Ficou dessa forma aqui. Posso aplicar um padding maior, um gap na verdade maior? Posso. Posso vir aqui no nosso VS Code. Opa. Posso vir aqui no nosso VS Code e colocar um padding como sendo 4. Agora o padding vai ficar dessa forma aqui. Ficou um pouquinho maior, né? A gente pode manter dessa forma aqui. Perfeito, fechamos a aula por aqui. A parte estática está finalizada. Na próxima aula a gente vai ver toda a parte dinâmica do nosso JavaScript. Então vamos começar a introduzir modais. Vamos começar a introduzir essa parte de modais aqui, salvar informações, adicionar informações, preencher informações como, por exemplo, a barra de progresso e assim por diante, beleza? Então, nos vemos na próxima aula. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Valeu, forte abraço, até a próxima.